Glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, eu venho preparando essa mensagem desde segunda-feira. Venho orado. A gente vai orando, a gente vai falando com o Senhor e Deus vai falando aos nossos corações. A gente, quando prepara uma mensagem do Senhor, pelo menos eu, e alguns irmãos aqui eu sei que fazem o mesmo, é um processo onde Deus vai falando, a gente vai trabalhando, a gente vai buscando orientação do Pai para preparar uma mensagem. Interessante o tema dessa mensagem, enfrentando as aflições. E eu me deparo com essa notícia essa manhã. Ou melhor, essa tarde, no carro, me falaram. Quem pensa assim, olha, ele já preparou uma mensagem porque ele viu na TV. Se Deus me inspirasse para falar por causa da TV, também falaria, não teria problema. A gente é guiado pelo Espírito, não é pelo que eu quero fazer, né? Seria muito mais fácil, mas não é assim. E a pergunta que quando eu preparei, era essa mesmo. Quem já não passou por uma aflição na vida? Um momento difícil? Ou vou até mais longe, quem não está passando agora? Algumas mais, outras menos, né? Alguns estão sofrendo com coisas, dores, problemas de saúde crônicos, mas estão ali. Outros são problemas financeiros que incomodam, irmãos. Interessante que o problema financeiro dos outros parece que não é nada para a gente, mas quem está passando sofre. Tu chegar ali para pagar um negócio, tu não ter o teu dinheiro para honrar a tua dívida. Tu vai dormir com aquilo incomodando. Já passei por isso, irmão. A gente bota a cabeça no travesseiro e rola para um lado para o outro. E eu quero falar para vocês o seguinte, quando isso parar é que aí está com um problema sério na tua vida. Quando uma dívida não te incomodar, aí sim tu está com um problema. Porque ela tem que incomodar. Porque tu tem que pagar, tu tem que honrar o nome do Senhor que tu tem gravado no teu coração. Dívidas, problemas de relacionamento. Já viu coisa para machucar mais uma pessoa do que quando alguém não fala contigo, quando tu descobre que alguém está chateado contigo? Por que aquilo tira tanto a nossa paz? Ou um amigo dá um grande golpe, traição, não vou dizer traição, mas aquela coisa que tu não espera do melhor amigo. Isso tudo incomoda, são aflições que vêm sobre a nossa vida. Eu podia pontuar muitas outras perdas, né? Familiares, como aconteceu agora. Imagina quantas pessoas vão levar um tempo para se recuperar. E eu vou mais longe, tem gente que não vai conseguir se recuperar nunca. Vai ter pai que vai carregar essa tragédia no coração até chegar no céu para perguntar para o Senhor, por quê, pai? Vai carregar isso a vida inteira. Tem situações na nossa vida, irmãos, que a gente pensa que dá para pagar. Hoje a gente vive num mundo que tudo é a base do remédio. Não é que está errado quem toma remédio ou não, não é isso. Tem hora que é Deus que está mandando um psiquiatra, alguém que receita, porque ele está usando isso para tratar na tua vida. Mas o que eu quero falar é do imediatismo, pessoas que se automedicam para resolver o problema agora. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter angústia, eu não quero mais ter problema, eu preciso parar com isso. Aí existem dois grupos, os que vão para as drogas e os que vão para o remédio. E os que não vão para lugar nenhum, briga com todo mundo, fica com a cara amarrada para o resto da vida. Porque eu quero que pare essa dor. A angústia é uma dor terrível que bate dentro do coração. Não é no coração, é aqui dentro no estômago. Parece dói, cara. E quem já não sofreu com isso? Quem não lembra da adolescência, de uma paixão, de um amor? Né? Quem não passou por isso? Eu já passei. É ruim, cara. Principalmente quando a gente é feio, cara. Por que feio gosta da mais bonita? Não entendo isso, cara. Não se enxerga, a gente não se enxerga quando é novo, cara. Aquela linda do colégio, eu tenho que me apaixonar por aquela. Cara. Eu acho que é Deus olhando lá, vou fazer uma pegadinha do malandro. Guiê. Ou a menina que se apaixona pelo cara mais safado. O cara que já quis ficar com todas. Não, aí ela sonha que com ela vai mudar. Lamento. Caco. Só Jesus muda. Agora, se Deus entrar na vida desse caco, ele muda. Mas por que a gente é assim? E sofre. Quem nunca sofreu por amor? Já viu o tipo de música que mais vende, tirando essas outras de funk?
É sertaneja quando a gente ama e não vive junto da mulher amada. É coisa deprimente, né? Aí a gente chega em casa, bota música na rádio e só passa música triste. O bom é que a maioria do brasileiro gosta de escutar música americana e não sabe inglês, então só escuta. Mas se entendesse, ia ser um sofrimento doido, né? Mas a gente carrega, às vezes, essas dores na nossa vida. Umas sérias, outras não tão sérias. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: essas aflições, muitas vezes, não quero dizer todas, é Deus que está enviando. A gente quer um Deus que não manda problema, já viu? É aqui prego aí o Deus da solução, não um Deus que manda problemas. E eu vou falar para vocês que Deus, Ele envia dificuldades. Ah, não se assuste. Não, essa igreja é do Deus que manda dificuldade. Não, eu vou na outra que é o Deus que é melhor, é um Deus bom, que resolve todos os meus problemas. Não. Tem problema na tua vida que vai persistir, porque é Deus tratando na tua vida. E vai vir outros para tratar outras coisas. Vai vir dores para tratar na tua vida. Não tem coisa melhor para tratar um problema do que uma dor. Não tem coisa melhor para tu te aproximar de Deus do que dor. Já viu como tu ora? Tu não ora muito quando está feliz. Agora, quando a gente está sofrendo, meu irmão, a gente se torna tão espiritual. A gente chora, a gente se ajoelha, a gente clama, a gente sobe monte. Deus disse, poxa, tem que mandar mais dor para esse povo. Aí ele me busca um amor, tanto quebrantamento. Precisa ser sempre assim? Não. Mas a regra é essa. Quanto maior a dor, mais tu ora de madrugada. Porque vê se a dor for de madrugada mesmo, é que tu ora. Não tem ninguém, está sozinho ali, não quer acordar o pai, a mãe ou o esposo. Tem uns que não ligam, né? Tem uns que são bem cá, que acordam todo mundo e diz que está doendo. Nem todo mundo tem um bom senso. Me lembro a madrugada que eu fiquei ruim, eu não vou acordar a Priscila. Mas me debatia, cara. Aí acordei, não teve jeito. Eu acordei. É como a pequena, ela não tem papo na língua. Ela acorda todo mundo porque está sentindo alguma coisa. Ou fome, ou vontade de ser. Acorda. Criança é criança. Mas eu quero trazer aqui, irmãos, uma lição da palavra de como a gente pode passar pelas aflições na vida e de que maneira a gente pode enfrentar elas. Abram suas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Onde aqui o Senhor usa a vida de Paulo para trazer grandes lições para a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Paulo já tinha escrito a essa igreja umas 3 cartas. Essa igreja tinha passado grandes problemas, sofrimentos, questão de pecado. Mas nessa introdução, antes dele falar das coisas da igreja de Coríntios, ele dá um testemunho pessoal de como ele tem enfrentado as dores da vida. Irmãos, olha aqui. E Paulo era um grande homem de Deus, né? Paulo é um grande homem do Senhor. E ele passou grandes lutas. Ele passou grandes dores. Se Paulo, que é Paulo, passou por isso, tomara nós, meros seres humanos. Olha só o que diz o texto. Vamos ler junto aqui. Lá no capítulo 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus que todos recebem ajuda. Vou ler de novo, versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Versículo 5. Porque assim, como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida.
Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continua a nos salvar desse terrível perigo de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. A gente vê aqui Paulo abrindo o coração. A gente vê aqui o apóstolo Paulo falando dos grandes sofrimentos que passou. A gente vê um grande homem de Deus falando que passou por dificuldade, e estava passando dificuldade. Interessante que ele fala ali numa parte que ele estava num momento tão difícil que achou que ia morrer. Era aquela angústia assim, não tem mais jeito. A gente vai morrer aqui na Ásia, a gente vai ter um grande dificuldade. A gente não tem como escapar daqui. E às vezes a gente está assim também, irmãos. A gente vê situações na nossa vida que parece assim, não tem jeito, não vai mudar. É assim mesmo. Não. É luta. Mas é para trazer algumas lições para nós. E eu queria que a gente entendesse, a partir desse texto, algumas lições para a gente colocar em prática na nossa vida. Eu gosto de pensar o que Paulo fala aqui no versículo 4, olhem só lá. E nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. Ou seja, olha aqui. Às vezes você passou por uma grande luta na tua vida, como uma grande lição para Deus te usar. Se você passou por uma grande luta na tua vida, saiba que isso pode servir de apoio para muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa. Às vezes a gente não quer passar por luta, mas aprendam com a luta que teve. Eu já tive carro velho, já sei os macetes. A gente tem que ter o kit carro velho, aquela mangueira, um kit para fazer chupeta do carro ali quando acaba a bateria. Domingo passado, que benção, a gente saiu do culto, meu carro estourou o pneu no Rio Vermelho, bem no meio do nada. Mas eu tinha um step, um bom carro velho tem que ter um step. Velho, mas tem. E um grande grupo de irmãos que ajudam a empurrar para pegar no tranco. E eu o carro tinha. Irmãos, quando a gente aprende com a vida, é a melhor lição para ensinar uma pessoa. Quem já saiu das drogas pelo meio de Jesus Cristo é a melhor pessoa para tirar outras pessoas daquele meio. Porque sabe o que passou e sabe a dor que é aquilo, mas sabe do poder de Deus que transforma. A pessoa que já sofreu num casamento e Deus restaurou é a melhor pessoa para restaurar outro casamento. Porque ela sabe da luta que passou ali e sabe o que Deus pode fazer. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas que acontecem na nossa vida é para nos ensinar, irmãos, a viver, mas não só para nós, é para ajudar os outros. Hoje eu louvo a Deus as mães aqui que têm me dado cada dica. Tem umas doidas, assim, umas dicas assim que me deram que eu disse, só faltou assim, botar banana, não sei o quê, pendurar a criança na sacada, lavar de cabeça para baixo no balde. Isso aí os pais me dando dicas. Mas por quê? Passaram pelas experiências. E alguns já me disseram as experiências ruins que eu ia passar antes. Dorme. Tem uns profetas aqui que me falaram, não foi um nem um ou dois. Batiam no meu ombro. Dorme. O que ele quer dizer com isso? Glória a Deus pela tua vida. Eu não aproveitei e fiquei vendo TV até tarde. Eu podia ter dormido mais. Irmãos, experiências. E a experiência não tem nada que dá para contestar uma experiência de vida. Quando tu fala de algo que Deus fez na tua vida, não tem ninguém que possa questionar. Porque é Deus que fez. E quando tu testemunha da glória de Deus na tua vida, a vitória é certa. Quantas pessoas foram curadas pelo Senhor e não usam dessa cura para testemunhar do amor de Deus? Eu e o César fala de um amigo dele que foi curado de um câncer e abandonou tudo. Deus manda situações difíceis, sim, luta, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Aprender alguma coisa. Se a gente está nessa vida, irmãos, é para ter lições poderosas. Não peçam para que essas lições acabem. Aprendam a tirar lições da vida. Eu sei que quem está passando por um momento difícil deve olhar para mim, é porque não está passando o que eu estou passando. Não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Olha aqui, Deus sabe. E Ele quer que você aprenda com isso.
Existem lições, sim. E outra coisa, a escola da vida está te capacitando para ajudar um dia aqueles que vão precisar da tua ajuda. Talvez agora tu não vai encontrar, mas um dia vai cruzar, aquela pessoa vai bater no teu ombro. Eu estou passando por isso, vem cá, irmão. Eu sei o que é que tu está passando. Como assim? Eu passei por isso. Então, as lutas da vida, como Paulo falou, nos capacita para ajudar outras pessoas. E, acima de tudo, para salvar outras pessoas. Irmãos, o nosso grande propósito nessa terra é levar pessoas a serem salvas por Jesus. Quantas pessoas você levou a ter um encontro com Jesus? E o que é esse encontro com Jesus? É aceitar Jesus com aquela oração feita? Não. É ter uma mudança de vida. Porque quem é de Cristo é uma nova criatura. Não é isso que a Bíblia diz? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Está sendo nova a tua vida? Ou continua sendo do mesmo jeito? Não, eu me converti e continuo do mesmo jeito que eu era. Então, irmão, tem uma triste notícia para ti. Você fez uma oração, mas não teve conversão. Porque conversão gera mudança de vida. Amém? Conversão, a Bíblia fala para ter fruto. Gera mudança, gera fruto. O que é fruto? Caráter. Eu fico triste em olhar muitas pessoas que dizem que são cristãos, mas era muito melhor ela ficar quieta. Muitas pessoas botam adesivos no carro, eu sou de Deus, mas não devia pelo aquilo que ela está fazendo no trânsito. Eu tenho que achar um jeito de tirar, passar assim, fechar o cara. Você para com isso. Tira pelo menos o adesivo ali de trás. Tem crente que mais valia dizer que não é, não. Só porque vem à igreja, não é vir à igreja que faz uma pessoa cristã, não é ela fazer uma oração que aceitou Jesus que faz ela cristã. Não, o que faz a pessoa ser um verdadeiro discípulo de Jesus é vida. Vida transformada, testemunho, levar Deus a sério. Se nascer de novo na Bíblia é se matricular na escola de Cristo. Só que tem que vir à aula, né? Senão não recebe diploma. Nos últimos tempos Jesus vai vir com o diploma e dizer assim: afaste-se de mim, vocês que só fazem iniquidade. Ah, mas Senhor, a gente faz milagres, maravilha. Não, não conheço vocês. Jesus conhece aqueles que vivem segundo a sua vontade. Então, se existem aflições, irmãos, que você está passando, tire boas lições dela. Porque Deus vai usar isso para ajudar outras pessoas. Mas não só ajudar outras pessoas a se livrar da aflição, é ser salva. Amém? Outra lição que eu quero que a gente aprenda nesse texto, que eu fico pensando, é uma maneira de fortalecer a nossa fé, é moldar a nossa fé. Quando a gente sofre, irmão, a gente começa a ser transformado por Deus. Deus manda sofrimento. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, não desanime, meu filho, quando Deus o repreende ou castiga. Porque Deus castiga quem ama e corrige aquele que ele aceita como filho. É a Bíblia que fala. Deus castiga quem ama e corrige aquele que aceita como filho. Eu estava vendo na GNT uma reportagem sobre pedagogia, lá, uns pedagogos falando sobre educação, que fala que os piores pais são aqueles que são negligentes, não punem os filhos quando fazem alguma coisa errada. O nosso Deus, ele conhece muito mais pedagogia do que os pais de hoje. Ah, deixa assim, ele vai aprender. Não. O nosso Deus, ele corrige a quem ama. E às vezes as lutas que estás passando, é Deus corrigindo a tua vida. Às vezes a vara do Senhor dói, irmãos, porque Ele quer ver pessoas transformadas, pessoas salvas, casamentos restaurados, famílias restauradas, filhos bem educados. Deus quer ver uma sociedade salva, não só para a glória, mas aqui para esse mundo. Tem gente que pensa que é só lá no céu, né? Vai morrer, mas aqui não dá um bom exemplo. 171. Está cheio de 171 dizendo que é cristão. Está na moda isso. Ser cristão hoje está na moda. Um tempo atrás, ser cristão não estava na moda. Porque ser cristão, no meu tempo, era ser do contra. Não posso isso, não pode aquilo. E eu dou glória a Deus por isso. Hoje o cristão está na moda. É legal ser cristão. É gospel. Modelo gospel. Tem roupa gospel, modelo gospel. Tem até passeio gospel. Meu sogro foi um que a gente estava rindo. Era um cruzeiro diante do trono. Oh, tudo gospel. Ah, vá. Como diria uma expressão bem espiritual, só para porco. Irmão, tem que ter vida, tá? Então, assim, é uma forma de Deus corrigir, é de Deus ajudar o filho a mudar de vida. Eu fiquei pensando em três
3 maneiras de que vêm as aflições sobre a nossa vida. Uma delas é por causa do pecado. Irmão, o pecado, a consequência do pecado é morte. A consequência do pecado, às vezes, essa dor que está sentindo, essa vida desgraçada que está levando, é porque tu continua em pecado. Continua vivendo com o pecado como se não fosse pecado. E o que é o pecado? Deus sabe, tu sabe, Deus sabe. E você tem que se arrepender. Hoje não existe mais o evangelho do arrependimento. Ah, tá bom assim. Não, tem que se arrepender, porque senão essa luta, essa dor vai continuar. Porque é Deus querendo moldar a tua vida. O que é o pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus, irmão. Coisas que... Ah, mas toda a dor que eu estou passando é por causa do meu pecado, é culpa minha? Não, como eu te falei, algumas são lições que tu estás aprendendo para ajudar outras pessoas. Outras são realmente fruto do pecado, coisas erradas que tu continua fazendo. E existem algumas que são de ordem sobrenatural, que são realmente forças do mal, o diabo querendo derrubar a tua vida. Só que eu quero deixar bem claro que o diabo atua com permissão de Deus. Ele não vai vir, não fica com medo aí que o diabo vai te cercar na estrada, não é assim. Mas a Bíblia deixa claro, obedeça a Deus, em Tiago capítulo 4, versículo 7. Obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas olha o detalhe, obedeça a Deus. Depois resiste ao diabo. Tem gente que só fala, resista ao diabo, ele foge. Não foge. Se tu é uma pessoa desobediente, ele está ali na esquina doido para te pegar. Mas quando tu é uma pessoa obediente e tenta viver segundo os preceitos de Deus, ele não vai tocar na tua vida. E se tocar é porque Deus tem algo para falar ao teu coração. Ou Deus vai te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Porque tem muita gente, como fala uma irmã aqui, muita gente vem para a igreja ou pelo amor e outros vem pela dor. A grande maioria, não digo aqui, não sei, vem pela dor. E se Deus for usar da dor para poder transformar a tua vida, Ele vai mandar mais dor. Porque Ele quer ver pessoas salvas. A gente está falando de eternidade, de vida eterna. Porque tem muita gente, se não tivesse essa dor na vida, não mudaria de vida. Tem um amigo meu que jogava no Avaí, o Vando, que ele dá glória a Deus, assim, meio louco que eu vou falar. Ele estava com um contrato pronto. Isso aí era lá para 86, 82, para ir para o Flamengo. E numa brincadeira de bola ele levou uma cabeçada do lado do rosto. E ele ficou com o lado do corpo todo paralisado. Mas por causa dessa dor ele foi buscar a Deus. E hoje ele é um homem salvo em Jesus. E ele diz assim, se não fosse isso eu estaria doido, de rico e nunca encontraria. Por causa da vida dele, muitas pessoas são salvas hoje. É que a gente quer entender todo o projeto de Deus. Não dá para compreender tudo. Os meus caminhos são muito maiores que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Deus usa de maneira que a gente não entende. Se não fosse, às vezes, algumas dores que tu tem no calcanhar, tu não estaria aqui. Algumas coisas que pisou na tua vida, tu não estaria aqui adorando a Deus. Eu conheço um casal que está firme hoje na igreja porque o filho deles era viciado e ele foi buscar ajuda em Deus. E hoje esse casal está firme e o filho foi transformado, glória a Deus. Mas ele teve que ter essa dor na família para poder buscar Deus, porque era uma pessoa dura de coração, não queria saber nada de Deus. Irmão, não fique duro, porque o Senhor te ama a ponto de castigar para trazer tudo de volta para Ele. Eu sei que é uma palavra dura, né, muito agradável, mas é a Bíblia. Amém? E outro ponto que eu quero deixar aqui é que a aflição fortalece a nossa confiança em Deus. Olha só o que ele fala aqui no versículo 9. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que eu pudesse confiar não em nós mesmos, e sim em Deus. Irmãos, às vezes a gente confia só na força do nosso braço, do meu eu vou resolver o problema. E às vezes vai vir uma luta que teu eu não vai resolver. A tua razão não vai superar, o teu recurso não vai resolver. Deus vai permitir isso vir sobre a tua vida para tu confiar nele e descansar nele. Quando tu chegar assim, ó, não consigo mais, pai, aí Deus vai, deixa comigo agora. Enquanto tu continua no controle das coisas, não funciona. Conversão, mudança de vida é entregar o controle da tua vida na mão de Deus. Então, umas lutas que vêm é para fortalecer a tua fé, sim.
fazer com que tu confie mais em Deus. É o que Paulo fala, eu confiei mais em Deus. Nesses momentos de luta eu não tinha nada o que fazer a não ser confiar em Deus. Irmãos, confiar em Deus é a coisa mais importante que a gente pode ter na vida. É entregar todas as aflições e dizer assim, Deus, eu não posso fazer nada, eu dependo do Senhor. Eu não estou falando aqui da gente não lutar, a gente não correr atrás, não fazer a nossa parte, não é isso. Eu estou falando que a gente deve viver em confiança, acreditando em Deus e vivendo para Ele. Entenda que as lutas vão vir, irmãos, para te aproximar do Pai, daquele que salva. E às vezes as lutas que vêm sobre a nossa vida é para poder aumentar realmente a nossa fé. Aumentar a certeza de que Deus realmente existe e que Deus cuida de nós. Quero encerrar com essa história de um náufrago. Acho que já contei aqui, mas ela resolve. Um cara sofreu um naufrágio, ele foi para uma ilha, esperou algum tempo e não conseguiu, ninguém foi resgatar ele. Então ele começou a juntar pedaços do navio, pedaços de coisa, fez ferramentas e construiu com o tempo um abrigo para se proteger do sol, da chuva. E ele já estava passando um tempo ali sofrendo, porque ele ficou um bom tempo esperando ajuda, depois que ele resolveu construir. E depois de construir isso, ele saiu para pegar comida, pescar, sei lá. E quando ele retorna, ele vê o seu barraco pegando fogo. Esse cara entrou em desespero. Poxa, já estou aqui, Senhor. Ele começou a orar. Deus, por quê? Já estou aqui perdido. Já estou aqui numa situação difícil. E agora até o meu pobre barraquinho, que passei um trabalho para construir, pegou fogo. Aquele cara ficou tão arrasado que ele adormeceu. Orou, falou, esperneou, berrou. Imagina a situação. Perdeu o nada que ele tinha. E ele é acordado por uma voz de uma pessoa. Oh. O cara leva até um susto quando alguém o acorda. Como que vocês estão aqui? Ah, não, a gente viu o sinal de fumaça de longe. E a gente veio ver o que era. Aquela desgraça trouxe salvação para ele. E às vezes uma desgraça que vem sobre as nossas vidas é para nos trazer salvação e mudança. Agora eu quero deixar bem claro que não precisa ser só na desgraça, tá? Tem gente que vai viver desgraçado a vida inteira porque não se arrepende e não muda. Tem gente que vai viver sofrendo porque não se dobra ao Senhor Jesus. Quer viver do jeito que acha que deve viver. Quando te dobrar diante de Deus, a tua vida muda. Eu não estou falando para vir para a igreja, não estou falando... É se converter. É converter a vida. E converter é mudança. É entrar na escola de Deus e pedir para Deus transformar a tua vida. Feche os teus olhos um pouco, irmão. Não sei o que é que você tem passado, meu querido, minha irmã. Mas eu queria que você soubesse que às vezes algumas coisas que persistem é porque Deus te ama ainda muito e Ele quer mudar a tua vida. E você precisa entrar no arrependimento. Você precisa pedir a Deus que revele o que você precisa mudar. E assim que Ele revelar, mude. E você que sabe o que deve mudar e não mudou ainda, tenha misericórdia, Deus, da tua vida. O Senhor sabe o que você está passando. E aí pode estar aqui alguém que está com algum sofrimento. Às vezes teu sofrimento, irmão ou irmã, não é por pecado, não é por nada, é porque Deus vai usar isso para a glória dEle. Então aguarde no Senhor que Deus vai te honrar ainda. Mas você que está em pecado, você que não leva a Deus a sério, por favor, volte para Ele. Caminhe ao lado dEle. Ande de mão dada com o Pai, que você vai ver a sua vida mudando. Não viva do jeito que você acha que é o melhor. Viva do jeito que Deus acha que é melhor para você. Pai querido, abençoa as nossas vidas, Senhor. Derrama no teu poder sobre a vida de muitos irmãos aqui que estão passando por grandes aflições, Senhor. Dá a cura, Pai, para aqueles que merecem a tua cura, Pai. Mas, Deus, ao mesmo tempo, Pai, fala ao coração daqueles o que o Senhor quer falar, Deus. Revela a grande lição dessa luta que ele está passando, ou ela está passando, Senhor. Que para que haja um verdadeiro arrependimento, Senhor. Porque o Senhor corrija quem ama, Pai.
Mas muita gente às vezes está sofrendo aqui, Senhor, e nem sabe por quê, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, revela pelo menos o porquê, Pai, para que a pessoa possa tomar uma decisão em sua vida, Pai. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nos ajuda a caminhar segundo a Tua vontade, viver segundo os Teus propósitos para nossas vidas, Senhor. Me ensina a ser como Paulo, Pai, que aprendia com os sofrimentos, Senhor, que aprendia com as lutas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, que seja uma igreja viva, Pai, que use das suas lutas, dos seus sofrimentos, Senhor, para salvar muitos, Senhor, que precisam do Seu amor, da Sua graça. E obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, queremos continuar Te adorando, Pai, engrandecendo o Teu nome, Pai, declarando que o Senhor é o único que é digno de receber todo louvor. E queremos Te coroar, Senhor, como diz essa canção, que o Senhor seja o nosso Rei, Pai. Te coroamos, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o nosso Rei, realmente, Pai. Queremos nos entregar completamente a Ti, Senhor. E viver com o Senhor, e viver para o Senhor. Aleluia.